agradecer, então, aos meus colegas pesquisadores do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, todos colaboraram intensamente, né, para a realização desse ciclo de debates que se inicia hoje, chamado Brasil, Estado de Exceção. Nosso primeiro encontro tem como tema Justiça e Segurança Pública, São Paulo, Laboratório do Brasil. E para tentar responder a essa questão, nós temos aqui três convidados. A Jaqueline Signoretto, que está ali atrás do computador, agora erguendo a mão. Ela é professora de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos e coordenadora do Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos da mesma universidade. Temos aqui à minha esquerda o David Marques, que é doutorando em Sociologia pela UFSCar e pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E à minha direita, o Fulvio Janella, que é chefe de gabinete da Superintendência do Serviço Funerário do município de São Paulo. Nós decidimos, nós pesquisadores do LATESFIP, pesquisadoras do LATESFIP, decidimos organizar essa série de debates, tendo em vista a importância do momento que vivemos no nosso país. Não há muitas razões para eu justificar, né, essa importância. Fato é que, para nós, era inconcebível que um laboratório dedicado a discutir teoria social, filosofia e psicanálise, situado numa universidade do Estado, passasse incólume, né, por esse momento histórico, não discutindo como se tudo que tem se passado no Brasil não reverberasse subjetivamente. Então, a partir disso, decidimos, com a anuência dos nossos coordenadores, o professor Vladimir Safatli, o professor Christian Dunker e o professor Nelson da Silva, construir, então, essa série de debates chamado Brasil, Estado de Exceção. Ao longo das semanas, das próximas semanas, vocês terão outros debates com outros temas, portanto, fiquem atentos aí à página do LATESFIP e também aos convites que serão formulados no Facebook. E a ideia é que, nesse período de 180 dias, que é justamente o período, não é, ritual, o período, enfim, oficial do afastamento da presidente, a gente consiga, então, discutir o maior número de temas relevantes para o contexto brasileiro. Saúde pública, saúde mental pública, pesquisa na universidade, começando, como eu disse, pelo tema da segurança pública. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Fulvio, anunciando também que essa é uma atividade de greve na Universidade de São Paulo. É bom lembrar isso, a Universidade de São Paulo está em greve, então nós queremos dizer e insistir que esta é uma atividade de greve da universidade. Então, Fulvio, palavra. Obrigado, Flávio. Boa noite a todos aqui presentes. Eu queria agradecer ao Flávio pelo convite, em nome dele e todos os organizadores desse evento. Cumprimentar a Jaqueline e David aqui, nossos companheiros de mesa, né? E em nome como chefe de gabinete do Serviço Funerário, quando o Fábio me convidou, na verdade, o interesse maior seria conhecer um pouco a nossa interface com os órgãos de segurança do Estado, talvez o IML, que faz parte da Superintendência da Polícia Científica, né, ligada à segurança pública. Mas é claro que eu estou aberto aqui a quaisquer dúvidas ou questões que vocês queiram colocar sobre o serviço funerário, que é um serviço muito pouco conhecido. Existe muito estigma em cima do serviço funerário, até mesmo pelo papel que ele representou em alguns momentos de fechamento do regime, na época da ditadura militar. Mas hoje a situação é completamente diversa, né? E a gente gostaria, mas no entanto, essa pecha de ser um serviço que tem uma qualidade muito ruim no atendimento ao município, por um lado, né? E muitas pessoas até acham que o serviço funerário tem alguma ligação com órgãos de segurança e tal, porque havia essa corrente que terminava no serviço funerário nesse momento, na hora de deposição de corpos e ocultamento de cadáveres ou coisas assim, né? Coisa que ficou na época da ditadura militar, hoje a situação é bem contrária. Só para a gente fazer um corte aqui, eu assumi a chefia de gabinete do serviço funerário em fevereiro de 2014. Então, eu estou lá há 2 anos e 3 meses, né?
E uma coisa que eu percebi logo de chegada, entre várias outras, é que as pessoas, a população de maneira geral, não têm conhecimento das competências do serviço funerário. Confundem muito com as atividades de INL e SVO, por exemplo. Não sabem, no momento da morte de uma pessoa, o que compete ao serviço funerário e o que compete a outros órgãos. Então, acho que o primeiro ponto importante de esclarecimento, e a gente teve que fazer isso para a população logo que a gente chegou, é estabelecer o seguinte: o serviço funerário é um serviço vinculado à Secretaria de Serviços, da Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Serviços, e a sua competência só começa no momento em que as pessoas recebem uma declaração de óbito de um ente falecido. E a partir dali, o trabalho do serviço funerário se dá. Ou seja, quando a família quer contratar uma homenagem àquele seu ente falecido e depois sepultá-lo em algum cemitério, normalmente nos cemitérios públicos da capital. Nós temos 22 cemitérios públicos. O serviço funerário é responsável pela administração desses 22 cemitérios, do crematório municipal também. Então só começa ali. Aí já começava uma confusão, porque as pessoas acham que quando a pessoa morre em casa, por exemplo, o serviço funerário é que tem que buscar esse corpo lá e retirar. E aí começava uma série de dúvidas a respeito dessa atividade. Então, o serviço funerário demora 15 horas para retirar esse corpo do meio da rua, demora 10 horas para buscar o corpo da pessoa na casa. Não é isso. Eu acho que é importante a gente estabelecer esse código. Quando uma pessoa falece fora de um hospital, onde ela não recebe uma declaração de óbito de algum médico, falece na sua casa, ou ela falece em local público, a primeira medida é ir até uma delegacia de polícia e fazer um boletim de ocorrência daquela morte. Feito isso, o delegado tem que enviar alguém até a casa ou até o local do falecimento, no local público, para verificar em que condição se deu aquela morte. Isso tudo é segurança pública, é Estado. Ele vai até lá, ele observa, e aí ele toma uma decisão. Essa morte é violenta ou essa morte é suspeita? Se essa morte tem características violentas ou é suspeita, esse corpo deve ser enviado ao IML, para que o IML faça a necrópsia e descubra a causa-mortes daquela pessoa. Aí ele envolve a perícia, vai fazer a perícia do local para verificar todas as condições em que se deu aquela morte. Aciona um órgão da polícia chamado CEPOL, depois de feita essa perícia, e o CEPOL chama o IML, e o IML vai com um rabecão até o local para retirada desse corpo e levar até o IML, onde ele vai passar por uma necrópsia e vai ser dada uma declaração de óbito que vai ser entregue à família, se a família estiver presente ali no momento. Aí, de posse dessa declaração de óbito, é que as famílias podem contratar o funeral, e aí entra o serviço funerário na contratação, dali para frente. Se o julgamento é de que a morte foi uma morte natural, infarto, a pessoa era muito velha, não tem nenhuma suspeita de nada violento, ele indica que o corpo deve ir para o SVO. O SVO, ou seja, o Serviço de Verificação de Óbitos da Capital, funciona aqui, é ligado à reitoria da Universidade de São Paulo. O que acontece? Em 1999, teve uma greve do IML, e o IML fazia esses dois serviços, tanto para o IML para o SVO. O IML pediu uma ajuda do serviço funerário naquela época para que levasse os corpos para o SVO. Eles continuariam levando para o IML, o serviço funerário levando os corpos para o SVO. Isso foi em 99. Dali para frente, o Estado nunca mais quis receber esse serviço de volta. E isso ficou na competência do município, que não era da competência dele, informalmente da competência do município. E isso causou uma série de problemas, porque as pessoas já não sabiam mais qual era a competência do serviço funerário e qual era a competência dos órgãos estaduais. Para resumir, a gente conseguiu devolver esse serviço definitivamente para o Estado agora no dia 1º de janeiro, e hoje quem faz esse serviço de remoção para a CBO é a Secretaria da Saúde do Estado. Então nós nos livramos. Então hoje realmente a competência do serviço funerário não pode ser confundida com esses dois órgãos. Então isso é para a gente saber exatamente onde o serviço funerário se coloca nessa relação com o SVO e com o IML. Agora, essa interface nossa com o IML e com o SVO, que acho que é uma que mais interessa, se dá no momento em que há um corpo no IML ou no SVO, as famílias contrataram um funeral, o corpo da pessoa está lá, porque ali foi dado a declaração de óbito, e nós temos que ir até um desses dois órgãos e retirar esse corpo de lá para levá-lo ao sepultamento. Para levá-lo ao velório, no princípio, e depois para o sepultamento.
E aí é que a relação com o IML, principalmente, o SPO não, para dividir realmente a relação com uma diferente da outra, começa a sofrer alguns problemas. Quais são esses problemas? Parecem coisas assim banais, mas que na hora que a pessoa está passando, aparentemente banais, mas na hora que a pessoa está passando por uma situação de morte na família, primeiro que as pessoas querem evitar esse tipo de tema. Nunca ninguém pensa muito nisso. Quando isso acontece, a pessoa fica meio sem chão. O que eu vou fazer agora e tal? Não tem informação clara sobre isso, sobre o que fazer, e acaba sendo vítima de uma série de problemas que depois eu posso até conversar com vocês. Mas vou me deter aqui nessa questão da retirada dos corpos no IML. Nós vamos até o IML retirar esse corpo. Existem 4 IMLs em São Paulo. O IML Central, que é aqui do lado, o IML Leste, perto da Berrini, o IML Leste perto da Zona Leste, o IML Sul perto da Berrini e o Oeste no Butantã. Esses 4 IMLs é que a gente vai retirar os corpos. Em cada um deles, a gente encontra uma situação bastante diversa. Quando nós chegamos para retirar os corpos, o que acontece? Esse corpo foi necropsiado, portanto ele passou por uma intervenção cirúrgica grande para verificar a causa morte, se ele está aberto, eles costuram o corpo. Aí vem a questão, bom, quem é que vai limpar e vestir esse corpo para entregar para a família? Não. A família tem que reconhecer esse corpo também, verificar se é realmente aquela pessoa falecida e tal, meu parente e tal. Mas aí entra a questão, bom, nós fizemos a necrópsia e tal, agora o serviço funerário ele tem que vestir o corpo, colocá-lo numa urna funerária e levá-lo para o enterro. Só que os nossos motoristas não têm essa competência. O cargo funcional deles não tem essa competência de você manipular o corpo que acabou de passar por um processo de necrópsia, está nu, dentro do IML. E a família fica naquela situação, com uma roupinha na mão, que trouxe para vestir o morto. E agora, quem vai fazer isso? No IML Central, e no IML Central e no IML Oeste, esse problema não acontece. Por quê? Porque o próprio IML assumiu essa tarefa de fazer essa vestimenta do corpo, limpar e vestir o corpo e entregar ao nosso motorista, que aí sim ele deve colocar de uma urna funerária, fazer um enfeite e levar até o local onde vai ser velado. No IML Leste e no IML Sul é que tem um dos maiores problemas que a gente encontra. As pessoas se recusam a fazer isso. Você tem uma situação que aí sim é uma situação de grande ofensa na nossa visão de direitos humanos, tanto da família quanto daquela pessoa morta, porque dependendo da pessoa que está no plantão, dependendo da pessoa que está te atendendo, ela não quer. Ela chega para o nosso poder, não, você vai entrar lá na geladeira, vai tirar esse corpo de lá, vai vestir e tal, vai entregar para a família. E vai levá-lo para o velório. Isso causou uma série de problemas. E a nossa ordem é, você não vai fazer isso porque não é sua competência, você não vai fazer porque também é isso, porque a manipulação do corpo tem que ser, foi feito por eles, pelo auxiliar de necrópsia e tal, essas pessoas têm que vestir isso, limpar e vestir esse corpo. Então entra um embate muito complicado e muito degradante até para a família, né? E situações que levam até a chegar na delegacia de polícia, porque eles não querem fazer o trabalho, a gente tem que forçar eles a fazer, porque afinal de contas, eles é que manipularam o corpo, eles é que tem os médicos ali que fizeram a necrópsia, podem perfeitamente fazer isso. Então, esse é o primeiro embate que nós temos com o IML, que é uma situação não resolvida com eles, e que, na nossa visão, ofende tremendamente a dignidade humana das famílias e das pessoas que estão ali mortas, né? Nós já, em função disso, tomamos uma série de medidas, de atitudes, né? Uma delas foi levar o caso à Comissão de Direitos Humanos da Câmara, falar com a gente, mostrando o programa, a comissão. Fizemos uma carta assinada pelo secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Eduardo Suplicy, secretário de Serviço Simão Pedro, lá já não é mais secretário, já se postou, né? O Serviço Funerário também, levando esse problema, falando, olha, essa situação é insustentável com o IML. As famílias não podem sofrer esse tipo de constrangimento, vocês têm que definir que eles é que são obrigados a fazer esse trabalho. Não está na nossa competência fazer isso. E essa carta chegou até o secretário Alexandre Moraes também. E nós acabamos marcando com ele 2 reuniões. Na verdade, a Superintendente de Serviço Funerário, a Lúcia Salles França Pinto, teve por
3 ocasiões com o Alexandre de Moraes tratando desse tema. E eles sempre diziam que iam resolver, mas não resolviam a questão. Elas ficavam sem nenhuma solução. Ficava por conta da situação do momento. Qual era o plantonista, se o cara tinha boa vontade, se não tinha. Isso naqueles 2 IMLs que eu citei. E agora, um pouco antes da saída do Alexandre de Moraes, a gente recebeu a notícia de uma portaria que foi feita, onde eles iriam entregar os corpos agora envolvidos numa mortalha. O que, na realidade, não resolve o problema. Sabe? Não resolve o problema porque, envolvido numa mortalha, você vai ter que tirar e vestir esse corpo. Então, essa situação vai perdurar. Agora, isso nós estamos falando de uma situação em que as pessoas têm uma família que fez uma contratação de funeral, uma família que foi o ML, que reconheceu o corpo do seu ente querido e que fez o sepultamento. Agora, uma outra interface, e no caso do SBO, isso não acontece. Com o SBO, nossa relação é muito tranquila. O SBO assume todas essas funções, faz a limpeza do corpo, veste e nos entrega vestido para que nós possamos colocar na urna e levar para o velório. Então, a minha relação com o SBO é muito tranquila. Agora, há aquela pessoa que chega no IML sem a família, porque faleceu muitas vezes no espaço público no lugar, e fica ali, faz a necrópsia, aguardando que uma família vá reconhecê-lo. Né? E o que acontece? Em alguns locais, essa espera se estende por vários dias. Eu tive na Colômbia recentemente, com a Carla, com os humanos, a gente verificou que na Colômbia a espera de uma família para reconhecimento de corpo pode passar 1 mês ou 2 até. Eles têm uma grande preocupação em não enterrar pessoas como desconhecidas, ou não reconhecidas pela família. Aqui no IML, eles esperam por muito 72 horas. Deveriam esperar mais, só que eles não têm, por exemplo, capacidade para armazenar essas pessoas ali. Isso é o grande problema deles. Eles não têm geladeiras. Então, o que eles fazem? Eles fazem a necrópsia e colocam o corpo ali. E ficam aguardando uma família lá reconhecer esse corpo. Passou, no máximo, 72 horas, não havendo a família para reconhecer o corpo, eles vão até a nossa agência de Guaraçá, com a declaração de óbito de todos aqueles corpos onde não existia nenhuma família para retirá-los, e fazem a contratação daquele funeral, como não reconhecido e não identificado. Não identificado é aquele que não chega nem com uma carteira de identidade, nada. O não reconhecido é aquele que tem a carteira de identidade, mas não veio nenhuma família reclamar. Aí, esse enterro, obviamente, é gratuito, o serviço funerário faz um enterro gratuito, né? Pega aqueles corpos e coloca em 2 cemitérios específicos da capital, que é o Dom Bosco, que é o cemitério Perus, e o cemitério de Vila Formosa. E, obviamente, os dados que estão ali naquela declaração de óbito, se tem o nome, tudo bem, se não tem o nome, bem colocar uma característica de fotografado e fichado, FF, número tal. Eles colocam ali com uma fotografia, onde futuramente, se a família quiser procurar no catálogo, vai localizar a fotografia da pessoa. O dia que botar aqui, sei lá, familiar não tem contato, não sabe o que aconteceu, pode vir até no IML, imaginando que ele possa ter falecido, e pode ver lá no catálogo, fotografado e fichado. O que é importante? Nós pegamos esses corpos, levamos para um desses 2 cemitérios, dependendo de onde ele vem, para um cemitério e para o outro. Registramos no livro de sepultamentos, tem o nome, a quadra em que ele foi sepultado e a sepultura, onde ele está colocado. E aqui é muito importante porque as pessoas às vezes têm uma ideia de que existe vala comum, que pessoas não reconhecidas, não identificadas, você faz um grande buraco, coloca todas ali dentro, fecha. Isso não existe. Cada pessoa tem sua urna funerária, é sepultada num local específico do cemitério, né, dentro do caixão, e logicamente depois de 3 anos tem que ser exumada, tirados os despojos para poder dar lugar a outras pessoas. Mas vamos ficar primeiro nessa primeira parte, onde eles chegam e contratam com a gente o funeral, contratam entre aspas, porque é gratuito. Eles levam para a gente a documentação das pessoas ali. E o que acontece? A gente começou a perceber, depois teve notícias, e o Ministério Público também nos procurou, preocupado com essa questão do sepultamento de não reclamados e desconhecidos. Por quê? Porque havia um número razoável de pessoas que chegavam nessa condição,
e, inclusive, com identidade. E aí a gente percebeu o seguinte, a gente percebeu que não há nenhuma forma de cruzamento de dados no seguinte sentido: uma pessoa que falece fica 72 horas aguardando uma família procurá-la, e a família não vai procurá-la. A primeira coisa que você imagina é o seguinte: bom, essa pessoa provavelmente deve ter algum boletim de desaparecimento em algum momento da vida dessa pessoa. Porque é uma pessoa que, de alguma maneira, perdeu o vínculo com a sua família. Perdeu o vínculo, deve ter perdido o vínculo com a família, porque se não tem familiar nenhum que venha procurá-lo, né, durante 72 horas, é porque ele perdeu esse vínculo. E certamente essas famílias vão e fazem um boletim de desaparecimento. Né? Dizem que tem que fazer depois de 24 horas, o que não é verdade. Não existe essa necessidade de ficar esperando 24 horas para fazer o boletim, né? Esperar o desaparecimento, não. Mas o que a gente imagina? A família foi, fez esse boletim de desaparecimento e ficou lá. Bom, o que deveria fazer um órgão como o IML, já que a Delegacia de Polícia e o IML fazem parte da mesma secretaria, são do mesmo guarda-chuva? Bom, os caras não vêm, e às vezes tem a identidade dele, o que é pior. Vamos ver esse móvel aqui, vamos cruzar essa informação com um boletim de ocorrência feito anteriormente para ver se essa pessoa eventualmente tem um boletim de desaparecimento da família, para a gente poder entrar em contato com a família e dizer: olha, aquele ente que você fez um boletim de ocorrência de desaparecimento há 2 meses, 3 meses, 1 ano e tal, ele está aqui no ML, faleceu, tal, poderia vir retirar o corpo, né, dar um tratamento digno, tal. Eles não fazem isso. Não há nenhuma tentativa de cruzar dados, às vezes que não tem condição de cruzar esses dados, né? E o que acontece? Eles acabam sendo sepultados como não reconhecidos ou não reclamados. Para que a gente conseguisse, vamos dizer, contribuir com as famílias que estão na condição de um familiar desaparecido que eventualmente tenham morrido, nós começamos a fazer o seguinte: a partir de maio de 2014, vamos publicar todos os boletins, todas as declarações de óbito que chegam para nós como não reconhecidos, não reclamados, no site do Serviço Funerário e no Diário Oficial da cidade. Então ali, vamos toda semana colocar essa informação lá. Tipo, você recebeu a declaração de óbito, você recebeu 10 declarações de óbito, então, semanalmente vamos publicar isso no Diário Oficial, se tiver o nome da pessoa, o nome, as características, as informações de onde onde aconteceu a morte, qual é a causa da morte. Por quê? Porque o que acontece? Se uma família, isso é normal, estiver procurando, hoje em dia uma coisa que as pessoas fazem muito é dar um Google o nome da pessoa desaparecida da família. Então, o Google, para ver se acontece alguma coisa, aparece uma notícia, alguma coisa sobre a pessoa, consegue enviar alguma informação. A gente publicando isso no Diário Oficial e publicando no site do Serviço Funerário, e no site isso fica acumulativo, no Diário Oficial ele vai saindo semanalmente, mas no site está acumulativo, a cada segunda vai aumentando os nomes, não só os nomes, mas também aquelas indicações de fotografado, fichado, número e tal, com as características do local onde ele morreu, o bairro onde morreu, a rua, que isso pode levar muitas famílias também a, com esses dados, tentarem poder imaginar que aquela pessoa é um parente dela desaparecido. A gente conseguiu pelo menos 12 famílias localizar as pessoas que haviam morrido e estavam desaparecidas. Teve um caso de Pernambuco que a família, depois de 32 anos, descobriu que o familiar tinha falecido em São Paulo. Eu acho que é ruim a pessoa saber que só descobrir que o familiar faleceu, só descobrir que o seu familiar desapareceu no momento que ele faleceu, mas isso para as famílias dá uma tranquilidade, dá uma angústia que você acaba eliminando da vida da família. Porque aí, o que acontece? Ela pode se documentar o cemitério de a pessoa, porque ali está indicado onde a pessoa foi sepultada, na quadra, no terreno, tudo, saber onde a seu familiar foi sepultada e depois de 3 anos exumá-lo eventualmente e dar uma outra destinação aos despojos daquele seu familiar. Então, essa medida simples que a gente acabou fazendo, acabou resultando nesse benefício para essas pessoas, né? E simplesmente porque o IML não cruzava dados obtidos em delegacias de polícia sobre desaparecimento. Então, isso é uma questão que para a gente é bastante assim, emblemática
nesse tipo de relação que a gente teve com o IML. Então, é uma dificuldade que a gente tem hoje, é justamente essa. Aí tem uma segunda dificuldade que eu vou falar muito rapidinho, depois qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai no debate e esclarecer. É o seguinte: o Serviço Funerário do Estado de São Paulo é um monopólio, exerce um monopólio de sepultamento na capital paulista, de homenagem a sepultamento. Ou seja, uma pessoa que falece em São Paulo e vai ser sepultada em São Paulo, obrigatoriamente tem que contratar o funeral com o Serviço Funerário Municipal. É claro que, ao longo do tempo, vários funerários particulares acabaram, vamos dizer, intermediando essa função, ou seja, vão canibalizando os funerais que seriam de serviço funerário. Onde eles costumam fazer muito isso? Nas portas do SVO e do IML. Se você passar aqui na porta do IML, não hoje, mas passasse há umas 2 semanas, você vai ver uma série de pessoas que ficam na frente da porta do IML ou na porta do SVO, e isso acontece em alguns hospitais, esperando que as famílias cheguem ali com uma declaração de óbito e abordando essas famílias e dizem: olha, posso ajudar você em alguma coisa? Para falecer um parente seu? Tudo bem, pode deixar, a gente cuida do funeral dele e tal, tudo mais. Essas pessoas agem legalmente na frente do IML, do SVO, e o IML e o SVO sabem disso, claro, né? que agem legalmente ali na frente. E nosso problema é o seguinte: como afastar essas pessoas dali? E nós falamos: bom, uma maneira de afastar as pessoas dali é, a gente podia usar a força da lei, claro, tudo bem, você tem a força da lei, mas nem sempre isso é suficiente muitas vezes para se perdoar isso. E a gente colocar uma agência funerária dentro dessa SVO e uma agência funerária dentro do IML. Porque aí as pessoas que vão contratar no IML e no SVO nem precisam sair na rua, né, e serem vítimas, porque elas teriam que vir até o Araçá, atravessar para fazer a contratação na agência funerária da Araçá. Vamos colocar uma agência dentro do SVO e uma agência do IML. Pois bem, no SVO a gente conseguiu conversar e tudo, e realmente conseguimos em pouco tempo implantar uma agência funerária lá dentro. Funciona hoje lá uma unidade móvel, que nós estamos transformando numa pedra fixa lá dentro, para atender as famílias que têm os seus familiares que estão passando por necrópsia do SVO. No IML, no primeiro momento, eles acharam muito interessante ceder uma sala para nós lá. Nós reformamos a sala, equipamos a sala, e há uma semana de assumir a sala, eles impediram a gente de entrar na sala. Dizendo que não queriam mais que a gente entrasse e tal, não queriam e tal. Justamente na época em que teve essa mudança, né, que o Alexandre também passou na Secretaria de Segurança Pública, né? E a gente ficou o tempo inteiro querendo essa sala, fizemos também ingerência junto ao Ministério Público, à Secretaria de Direitos Humanos, tudo, porque a gente falava: isso não é bom só para o serviço funerário, isso é bom para o IML, vai ficar longe dos papas-defuntos, e é sobretudo bom para a população, porque esses papas-defuntos estouram a população, cobram serviços pelas 3 ou 4 vezes mais do que o serviço funerário cobra, né? E bom, para nossa satisfação, depois que o Alexandre, não sei se tem a ver, eles nos chamaram para conversar, e faz 2 semanas que nós finalmente conseguimos entrar na sala do IML, né? E hoje existe agora, 2 semanas, uma agência funerária funcionando lá na sala do IML. Claro que, cuidado, tivemos que botar um pessoal da Guarda Civil Metropolitana dentro. Se passar, você pode ver que tem um carro da Guarda Civil ali dentro, como tem um carro na frente da SVO também da Guarda Civil, justamente porque teve ameaça, esses papas-defuntos e tal, porque nós estávamos acabando com o esquema deles. E é claro que é um esquema também que muitas vezes envolve funcionários, e até da própria funerária, assim. Existem funcionários da funerária que, se, ao longo do tempo, se aproveitaram dessa situação. Mas também existem funcionários do próprio IML e do SVO que também se aproveitaram dessa situação. Então é uma maneira de a gente coibir essa ação desse tipo de atravessador. Bom, eu vou ficar por aqui, eu não sei se é exatamente isso, porque você falou mais para a nossa relação do funerário com o IML e tal, só para vocês terem um panorama do quadro que a gente tem. Futuramente, se vocês quiserem, depois a gente pode esclarecer mais pontos aí de dúvidas que surgem. Tá? Muito obrigado. Queria agradecer a presença do Fúlvio e aproveitar para dizer que nós teremos, então, ao final das 3 exposições, um tempo suficiente para o debate, né?
Inclusive, chamei o Fulvio, porque nós, enfim, tivemos aí algumas parcerias quando eu estava na gestão municipal, inclusive vários desses diálogos, né, foram mediados pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, enfim, sob demanda do Serviço Funerário do município. E é muito sintomático que o Fulvio esteja aqui. Na verdade, o Fulvio teria sido convidado de qualquer forma, mas nós poderíamos também ter convidado um gestor da Superintendência da Polícia Técnico-Científica para ele próprio vir falar sobre as condições do IML, como nós poderíamos também ter convidado, né, gestores públicos da Polícia Civil de São Paulo ou da Polícia Militar de São Paulo. Agora, preciso dizer com todas as letras que o diálogo nosso, né, que digo nosso, eu digo o diálogo institucional, né, dos órgãos, dos movimentos, das organizações de direitos humanos com essas entidades é inexistente, né, ou é muito problemático. Por essa razão que, para discutir, por exemplo, o estado da perícia em São Paulo, para discutir, por exemplo, o estado de funcionamento dos IMLs de São Paulo, que é sempre um tema muito invisível, a gente decidiu convidar um gestor do serviço funerário, que é alguém que tem contato direto com o IML, não é? Mas que está aberto a esse tipo de discussão e, enfim, é capaz de fazer, portanto, esse diagnóstico, esse raio-x do funcionamento dessas caixas pretas, né, da perícia estadual. Bom, então eu passo a palavra para o David Marques, lembrando, doutorando da Sociologia da Federal de São Carlos e pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Boa noite a todas e todos. Agradeço ao convite para participar desse evento aqui na pessoa do Fábio, né? E eu vou pedir licença para tirar o microfone aqui para poder manipular o PowerPoint. Bom, a ideia então é trazer um pouco a discussão a respeito da transparência na área de segurança pública, focalizando então no caso de São Paulo, né? E para fazer isso eu vou usar um pouco dos dados que a gente no Fórum Brasileiro de Segurança Pública costuma sintetizar a partir dos dados, principalmente da Secretaria de Segurança Pública dos estados, né, para de alguma forma dar um pouco a ideia do estado das mortes violentas no Brasil e com um pouco mais de especificidade em São Paulo, né. Para a gente começar a falar um pouco a respeito de transparência em São Paulo, acredito que seja importante a gente lembrar um pouco da história da publicação das estatísticas por parte da Secretaria de Segurança Pública, né? E, de alguma forma, isso está relacionado com algo que é característico do campo da segurança pública no Brasil, que é o gerenciamento de crises, né? Então, acho que se a gente olhar para a segurança pública no contexto de cada um dos estados brasileiros, as principais mudanças que a gente consegue verificar, as principais transformações, elas se dão após crises, né? Aqui em São Paulo, a publicação das estatísticas, acredito que possa também ser lida, né, nessa chave. Por quê? Em 92 a gente tem a questão do Carandiru, né? Aqui em São Paulo a gente tem um clamor público muito grande por conta desse caso, né? E o Covas ele é eleito por um mandato que se inicia em 95 e uma das grandes pautas do governo dele vai ser, naquele momento, tentar exercer um controle um pouco mais efetivo a respeito da letalidade policial em São Paulo, né? Naquele momento, as forças policiais elas começavam a se indispor de uma forma um pouco mais ampla com a opinião pública, digamos assim, no estado de São Paulo. E quando ele assume, então, ele vai tentar investir no controle da letalidade com uma série de medidas, né? Então, ele cria a ouvidoria de polícia em São Paulo, naquele momento, publica uma lei que vai obrigar a Secretaria de Segurança Pública a publicar trimestralmente os dados referentes à atuação policial e aos crimes, né, aos principais indicadores criminais do Estado. Tem algumas outras iniciativas, como a desativação das carceragens, que naquele momento estava muito relacionada à questão da tortura também, né? Vai criar um programa de acompanhamento de policiais envolvidos em ocorrências de alto risco, que ficou conhecido como PROAR, que
que funcionou mais ou menos até 2002, né? Vai tentar reativar os consegues e dentro da Polícia Militar vai criar o método Giraldi, que é um método de tiro defensivo, que naquele momento foi importante. Então, a lei da publicação, que obriga a publicação das estatísticas, então vai ser essa lei 9.155, que vai ser disciplinada por essa resolução 150 da Secretaria de Segurança Pública, né? Vai dizer o quê? Que a Secretaria de Segurança Pública deve, então, publicar trimestralmente no Diário Oficial e, posteriormente, na sua página na internet, alguns dados a respeito da atuação das polícias, incluindo esses números, né, de civis mortos por policiais militares e civis em serviço e civis mortos por policiais militares e civis fora de serviço, né? Entre outras ocorrências, como pessoas feridas também e policiais civis e militares feridos e mortos em serviço e fora de serviço. Então é um conjunto de estatísticas que naquele momento passou a ser, não sem existências, né, mas passou a ser publicado. Essa lei não fazia referência, por exemplo, a outro tipo de produção estatística, como perfil dos criminosos ou aspectos do sistema de justiça criminal, né? Era exclusivamente relacionado ao monitoramento das agências policiais em São Paulo. É interessante frisar que, nesse momento, nenhum outro estado do Brasil publicava essas estatísticas, né? Tem sempre uma questão, quando se trata de segurança pública, que é a questão do segredo, né? As agências policiais, elas são muito refratárias, hoje talvez não tanto, mas talvez menos, aliás, mas eram muito refratárias à questão de poder publicar a sua atividade policial e poder publicar os resultados da sua atividade, que se refletem nos indicadores criminais. Então, a partir de 2001, na verdade em 2001, é publicada uma nova resolução que vai então, a partir da questão da internet, dos novos sistemas que foram criados nesse tempo, que vai então normatizar como isso se dá, como essa coleta de dados vai se dar. A partir de então, a Polícia Civil vai ter, não sei se eu cheguei a mencionar, mas todos aqueles dados da resolução de 95, elas são construídas, né, esses dados são construídos com base nos boletins de ocorrência da Polícia Civil, né? E os dados relativos a policiais mortos e civis mortos por policiais são feitos, esse dado é produzido com base nas corregedorias internas de cada uma das polícias, eles não são dados de boletim de ocorrência, né? Então, o que acontece? Em 2001, a gente vai ter, então, um pouco dessa sistematização. Alguns dos fluxos são melhores sistematizados, porque tem um problema muito importante com relação a o que um delegado entende que seja um homicídio doloso em determinada situação num lugar, pode ser muito diferente do que outro delegado em outro lugar vai achar de uma situação muito semelhante, não é? Então, em 2001, houve uma preocupação de tentar um pouco treinar, né, os responsáveis pelo preenchimento dos boletins de ocorrência com relação aos casos e como isso deveria ser feito. São adicionados alguns outros indicadores, como dados de sequestro, né, e os exames e laudos do Instituto de Criminalística e do IML. Né. Nesse momento, eles passam a ser publicados também. E em 2011 a gente vai ter, a partir de 2011 a gente vai ter a publicação mensal, né? Não vai ser mais trimestral, ela passa a ser mensal. Então aqui para falar especificamente da resolução 516 de 2000, que é a resolução que vai disciplinar a publicação de dados relativos à atividade da Polícia Militar, atividade, digamos assim, letal, né? Então, essa resolução de 2000 é a que vai dizer que são as corregedorias que vão ter que fazer isso mensalmente no Diário Oficial, né? As corregedorias, então, elas vão publicar as policiais mortos, os civis mortos por policiais no Diário Oficial. E ela vai ser complementada por essa resolução SSP 213 de 2001, que vai também adequar essa coleta de informação à compatibilização das áreas, coincidência entre as áreas de atuação da Polícia Militar e a Polícia Civil, que é elaborada em 99. Até então,
as áreas de atuação da Polícia Civil e Polícia Militar, elas não eram coincidentes, né? Você tinha companhias da Polícia Militar que atuavam, que tinham atuação em áreas que eram, por exemplo, muitas vezes compartilhadas por 2 DPs diferentes, né? Então, o que acontece a partir de 99 em São Paulo é que há um esforço de compatibilizar essa atuação, de modo que a gente tenha na mesma circunscrição a atuação de uma companhia da Polícia Militar e de um DP. A ideia disso era tentar produzir maior integração entre as áreas, né, uma maior comunicação, planejamento operacional, etc. Então, essa resolução de 2001 ela vai atender então, a produção estatística, de modo que ela reflita essa nova compatibilização das áreas. Né? Eu vou explicar um pouco a respeito dessa resolução 143 de 2013, que ela vai novamente alterar o fluxo dessas informações. Por quê? E eu acho que isso fica mais claro depois no próximo slide. Mas ela vai tentar dar refletir melhor a territorialização, porque a gente tem a questão das delegacias especializadas e os BOs que essas delegacias produzem, que eles não eram bem refletidos nas áreas territoriais de competência. Então, essa resolução vai tentar responder um pouco a isso, né? E vai deixar bastante claro o que acontece com as mortes decorrentes de intervenção policial, né, em relação aos homicídios, a contabilidade geral de homicídios. Até então, não estava claro em nenhuma dessas normatizações onde e de que forma deveriam ser contabilizadas essas mortes decorrentes de intervenção policial. Por quê? De alguma forma, essas estatísticas sempre foram contabilizadas, os policiais mortos e os civis mortos por policiais, desde 95 com essa lei, mas o que não se tinha muita clareza era se, de alguma forma, alguma dessas informações era contabilizada junto à contabilidade geral dos homicídios dolosos, né? Que de alguma forma, eu acho que de forma geral no Brasil hoje, é o principal dado na área de segurança, é o que nos dá a maior clareza a respeito do estado da violência no nosso país, né? E isso não estava muito claro se essas mortes cometidas por policiais eram ou não contabilizadas nos homicídios gerais. A resolução de 2013 vai estabelecer que esses homicídios devem ser contabilizados separadamente, né? Esse provavelmente não vai dar para vocês entenderem daí, mas é o extrato do Diário Oficial onde as polícias publicam a questão das mortes cometidas por policiais e dos policiais mortos. É bastante inteligível qualquer pessoa alfabetizada. Então aqui a Polícia Militar e a Polícia Civil elas publicam separadamente, né? Todo mês isso sai no Diário Oficial por volta do dia 25. Então você vai ter uma primeira tabela a respeito dos mortos e feridos, né? E a gente vai ter aqui o seguinte. E esse foi um problema que a gente teve, principalmente na gestão do Alexandre Moraes, na verdade, uma polêmica, né? Não exatamente o problema já existia. Esses dados são de janeiro de 2016, né? Você vai ter aqui, então, em cima, mortes, né? Mortes decorrentes de intervenção policial em serviço e fora de serviço, e homicídio doloso, em serviço, fora de serviço e fora de serviço com um asterisco. O que isso aqui embaixo são feridos, as mesmas categorias, e aqui são os policiais, mortos e feridos em serviço e fora de serviço. O grande problema estava colocado em relação aos homicídios dolosos cometidos por policiais. Qual que era a diferença? Por morte decorrente de intervenção policial, a Secretaria de Segurança Pública entendia as mortes, digamos assim, legítimas cometidas pelos policiais, né, que provavelmente gozariam de excludente de licitude, por se darem em decorrência de uma atuação legítima do policial. Reagiam a um assalto, e esse é o grande problema, fazendo um bico em algum estabelecimento comercial, reagem a um assalto e matam um assaltante. Esses eram os casos que eram contabilizados, então, em mortes decorrentes de intervenção policial fora de serviço. O que a gente teria no homicídio doloso seriam as mortes cometidas por policiais que não têm esse excludente de licitude, né? O grande problema foi que, se eu não me engano, a partir de 2003, mais ou menos, foi criada essa categoria, homicídio doloso
fora de serviço com um asterisco. De alguma forma, a Corregedoria entendeu que não era interessante continuar contabilizando tal como era previsto na legislação. Me parece que tinha algo a ver com um controle que a Polícia Militar gostaria de fazer a respeito do bico desses policiais, que não é uma atividade regulamentada, né? E passou a publicar ali. Então, gradativamente, a gente teve esses números de mortes decorrentes fora de serviço zerando e sendo jogadas todas para homicídio doloso fora de serviço estrelinha, né? Que ele ficou conhecido como HD estrelinha. Então, toda a polêmica que se deu na gestão do Alexandre de Moraes foi quando a Secretaria de Segurança Pública passou a fazer o inverso, né? Zerar esses homicídios HD estrelinha e jogar de volta no mortes decorrentes fora de serviço. Só que isso confundiu a cabeça de todo mundo, primeiro porque tinha o tal do HD estrelinha, ninguém sabia por quê. E mesmo a gestão atual não sabia explicar por quê. E segundo porque a gente passou a questionar, será que esses homicídios estavam de fato sendo contabilizados nos homicídios dolosos ou não estavam? Afinal de contas, estavam sendo contabilizados como homicídios dolosos, apesar desse delito, não é? Então essa foi a grande questão que ficou, pela qual a gestão do Alexandre de Moraes ficou conhecida e que exemplifica um pouco a questão importante quando a gente fala a respeito de transparência em segurança pública, né? Então você tem os dados publicados, de alguma forma eles nunca deixaram de ser publicados, mas dá um trabalhão para você entender do que se trata quando a gente está falando desses números, né? Você tem que... Enfim, muito trabalho. Então, outras questões a respeito de transparência nos dados da segurança pública têm a ver com a comparabilidade com relação a outros estados, né? No caso do estado de São Paulo, uma das grandes constatações foi a grande queda que houve nos indicadores de homicídio, sobretudo a partir dos anos 2000, e que a gestão estadual costuma se colocar como a menor taxa de homicídios no Brasil, né? Isso pega muito mal nos outros estados, nos gestores públicos dos outros estados, que reclamam da forma como se dá a contabilização dos homicídios em São Paulo, né? Principalmente a questão das mortes cometidas pela polícia, né? Se isso entra ou não entra na contabilidade. A gente tem, por exemplo, o caso de estados como o Piauí, que esse eu conheci de perto, no qual a categoria que eles utilizam é CVLI, crimes violentos letais intencionais. Nessa categoria, no mínimo, são contabilizados os homicídios dolosos, os latrocínios e as lesões corporais seguidas de morte. Pelo menos esses três indicadores. No caso do Piauí, que segue exatamente como a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Governo Federal, induziu os estados a contabilizarem, também considera as mortes cometidas pelos policiais. Consideram esses... Então, homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio, as mortes cometidas por policiais e os policiais vítimas também. Ou seja, o conjunto das mortes violentas. São Paulo não faz dessa forma, né? Então, o grande problema que a gente tem é conseguir construir esses critérios de comparabilidade entre os dados sobre violência nos diferentes estados do Brasil. E a outra questão é a respeito do MVI, que é mortes violentas intencionais, que eu vou falar em seguida. Mais uma tabela que vocês não vão entender, mas aqui é a tabela que a gente compila no anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que faz uma comparação entre os dados de 2013 e 2014. Né? O que a gente tem aqui, então, utilizando essa nomenclatura a respeito dos crimes violentos letais intencionais, a gente faz uma consulta a todos os estados, por meio da sua Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, conta todos esses casos e tenta organizar de uma forma que eles se tornem comparáveis. Não é? E a gente não costuma construir critérios de, por exemplo, ranquear esses estados, a gente só cria grupos de qualidade, com base na cobertura que o Estado, a Secretaria de Segurança Pública tem a respeito do Estado, a forma como ele faz essa contabilidade. A gente cria grupos de qualidade. No caso desse período foi o grupo 1, 2 e 3, sendo que o 3 tem menos qualidade, digamos assim, do que os estados do grupo 1. A gente vai encontrar São Paulo aqui, então, em números absolutos, com
mais de 5.000 casos de CVLI em 2013 e 4.900 casos em 2014, o que vai dar uma taxa de 11,1 a cada 100.000 habitantes, né? E uma redução de menos 5% em relação ao ano anterior, né? Isso considerando, então, essa categoria CVLI, que não é exatamente a categoria induzida pela Senato, como eu disse, porque aqui não estão consideradas as mortes cometidas por policiais e sofridas por policiais. Nessa tabela que vocês também não vão entender, a gente fez um exercício um pouco diferente, também no anuário do ano passado, que foi tentar pensar uma categoria que de fato exprimisse a quantidade de mortes violentas que a gente tem hoje no Brasil, né? Que foi a categoria mortes violentas intencionais, MVI. E o que a gente fez com isso foi juntar os CVLIs, né? Que eram os homicídios, os latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Somamos a isso os policiais vítimas de homicídio e as mortes decorrentes de intervenção policial. Fizemos essa consulta a todos os estados. Eu iluminei aqui São Paulo, porque o que a gente vai ter, na verdade, quando a gente considera, e essa é uma questão política, né, considerar o que são mortes violentas, se a gente exclui disso ou não as mortes cometidas pela polícia, a gente teria em São Paulo, na verdade, um número de mais de 5.600 mortes em 2014 e uma taxa de 12,7%, o que, ao invés de representar uma queda de 5%, representaria, na verdade, um incremento de 1,7% na nossa taxa de mortes violentas, né? Então, aqui a gente vê um pouco como é possível perspectivar a questão da transparência, né, em segurança pública. Aqui, de uma forma geral, e só, na verdade, para complementar o dado anterior, que eu esqueci de colocar no PowerPoint, a gente ranqueou a questão da distorção em relação entre CVLI e MVI, né, como eu mostrei no slide anterior. São Paulo foi o estado que apresentou a maior distorção, né? Entre a taxa de homicídios geral, essa de CVLI e o MVI, a gente teve uma diferença de 24%, né? A maior diferença entre os estados, quando a gente considera, então, as mortes pela polícia. Então, o que a gente vai ter aqui, esse é o segundo, né? A composição das mortes violentas em geral, né? Homicídio doloso, latrocínio, lesão, violência, vitimização policial e mortes decorrentes de intervenção policial, a gente passa de 4% no Brasil, isso é no Brasil, tá? A gente passa de uma situação de 4% das mortes totais que eram mortes cometidas por policiais para 5,2%. Então, cada vez mais a gente tem ou pelo menos nesse período, temos encontrado as mortes cometidas pela polícia representarem cada vez mais no conjunto das mortes violentas que a gente tem no Brasil, né? Aqui, para comentar rapidamente a respeito de algumas gestões, das últimas gestões que a gente teve na segurança pública e o que isso tem a ver com os números que a gente tem como resultado da atividade da segurança pública. Entre 2009 e 2012, a gente teve o Antônio Ferreira Pinto, à frente da Secretaria de Segurança Pública, e o final da gestão dele, e um pouco disso que ele deixou de ser secretário, foi um aumento das mortes cometidas por policiais, né? E a gente tem em 2012 uma situação muito crítica de enfrentamento entre o primeiro comando da capital e a polícia militar. Isso eleva muito o número das mortes em São Paulo, né? Isso faz com que ele caia em 2012 assuma o Fernando Grella, que também um representante do Ministério Público na Secretaria de Segurança Pública. Até então, né, teoricamente, podia. O Fernando Grella ele assume então com a missão de reduzir a letalidade policial, né? O que ele tem um sucesso relativo, só que o indispõe com as forças policiais, não é? Ele não era muito bem quisto entre as forças. E na gestão do Fernando Grella, o que acontece? Ele institui a delegacia eletrônica, que faz com que as pessoas possam registrar uma quantidade maior de crimes pela internet, o que, de alguma forma, estima-se que reduz o nível de subnotificação dos crimes, principalmente questão de roubos de celulares, por exemplo. E o
Fernando Grelli, então, ele vivenciou uma situação de aumento dos indicadores de roubo em São Paulo, né? Um pouco influenciado por isso, mas foi argumento suficiente para que a pressão das forças policiais sobre o secretário fizesse com que ele caísse, né? Então ele cai em 2014 e assume o Alexandre de Moraes, um pouco com essa missão de reduzir então os indicadores de roubo, né? Só que aí a gestão do Alexandre de Moraes ela vai ser caracterizada por um fenômeno um pouco geral na administração estadual, não foi restrita à Secretaria de Segurança Pública, que foi com relação aos sigilos dos documentos das secretarias, né? Vários documentos colocados em sigilos por 20, 50 anos, né? E a questão de chacinas, algumas, aqui eu cito 3, né? Que foi no Pavilhão 9, uma chacina que teve em Osasco e Barueri e outra em Carapicuíba, as quais a gente também nunca teve acesso a respeito da sua conclusão, né? Como é que foram concluídas, qual foi o resultado disso. Então também é uma questão de falta de transparência. Aqui só para citar rapidamente um estudo relativo à transparência e segurança pública feita pela Artigo 19, em parceria com a Ponte Jornalismo, que mostra como é difícil a recepção via lei de acesso à informação, que é uma lei que está bem estruturada, a respeito dos dados em segurança pública, né? O que a gente tem, inclusive, respostas falsas entregues pela Polícia Militar às questões feitas pela Ponte Jornalismo, né? Então, o balanço das respostas é que eles tiveram, ao longo de um ano, então, 15 solicitações dessas, 6 tinham fundamentação inadequada, 6 respostas foram consideradas pela Ponte insatisfatórias e apenas 3 satisfatórias, né? Bom, e aí um comentário rápido a respeito das perspectivas para o que significa Alexandre de Moraes à frente de agora do Ministério da Justiça, né? Que de alguma forma tem sido responsável pela indução de, digamos assim, melhorias no âmbito da segurança pública, a indução de melhorias da segurança pública a partir do governo federal, né? A gente tem o SINESP, que é o Sistema Nacional de Segurança Pública, que é onde são consolidados os dados de todos os estados a respeito dos crimes, principalmente a respeito dos crimes violentos, né? E agora isso está a cargo dele, né? E tem principalmente essa questão a respeito a Senasp vinha trabalhando num sistema de aportar bastante recurso nos estados, e para alguns estados, principalmente no Norte e Nordeste, o aporte do governo federal ele é significativo, ele é central para o desenvolvimento da segurança pública nesses estados. A Senasp atrelava isso a ferramentas como o CVLI, por exemplo, que é melhores práticas no sentido da condução da segurança pública naqueles estados. Hoje, a gente não sabe como isso vai se dar, né? A gente não sabe em que termos essa condução vai se dar. Principalmente porque o governo federal, o interino, coloca a segurança pública como apenas gestão, né? Despolitiza um pouco a questão das políticas públicas. Num campo que a gente já não costuma tratar a segurança pública como política pública, que deva ter responsabilização, que deva ter prestação de contas, que deva ter transparência. E um indicador disso é esse que eu mostrei para vocês. A forma como a gente contabiliza as mortes violentas. Você pode ter, num cenário, a redução de 5% nas mortes violentas no estado, como São Paulo disse que teve, e, por outro lado, dependendo da ótica que você adota, na verdade, um incremento de 1,7% muito pautado pelas mortes cometidas pela polícia, né? Então, algumas questões para a gente pensar. E eu encerro por aqui. Obrigado.